Olá, eu sou Abel, do canal Irmão Energismo, e dessa vez eu quero responder a essa pergunta. Todos devem falar em línguas? Que é aquela pergunta, né, que as pessoas fazem. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas? Algumas pessoas ficam com dúvidas, falando, poxa, eu quero ter certeza que eu sou salvo. Então, eu preciso saber se eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sei se eu sou batizado no Espírito Santo quando eu falo em línguas, então se eu não falar em línguas, significa que eu não sou salvo. E esse tipo de dúvida surge nas pessoas nesse mundo inundado pelo pentecostalismo, né, que a gente tem. A resposta minha para essa pergunta é não. Nem todos precisam falar em línguas, na realidade não é necessário falar em línguas para você saber que você é batizado no Espírito Santo. Paulo responde essa pergunta, né? Eu afirmo que não, porque em 1 Coríntios 12, 4, Paulo fala o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, a pessoa pode receber o Espírito Santo, mas tem um dom diferente do dom de outra pessoa. Então, uma pessoa pode falar em línguas e outra não. Outra pessoa não vai falar, porque são diversos os dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E ele vai colocar ali no verso 7 dessa maneira: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, a cada um. Cada pessoa recebe uma manifestação. E aí ele prossegue: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Repara que o que Paulo está falando aqui é: um recebe um dom, profecia, e outro recebe outro dom. Não são os dons, as pessoas, né? Elas não recebem os mesmos dons. Todos profetizam. Todos têm palavra de sabedoria. E ele vai continuar essa lista até chegar no dom de falar em línguas e o dom de interpretar. Eu vou só passar por cima aqui dos textos, mas ele vai falar, né? De sabedoria, a fé, a cura. Essa fé aqui é fé para fé de fazer milagres, não a fé comum que todos os cristãos têm, né? Essa todos têm. Mas o dom de cura nem todos têm. E ele vai sempre repetindo, ó, a outro e a outro no mesmo espírito. No verso 10, a outra operação de milagres, a outra profecia. E aí ele continua aqui até falar: a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Ou seja, ele está falando, nem todos vão ter os mesmos dons, cada um recebe um dom específico. Ao ponto dele falar claramente isso. Mas um só Espírito que realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz. Ou seja, é a decisão do Espírito Santo, é a decisão de Deus decidir o que a cada um individualmente vai receber. Ele distribui da forma com que ele quer. Não é a gente que vai falar. Esse dom é essencial para a gente saber que a gente foi batizado com o Espírito Santo. Falou, não, a pessoa pode ter Espírito e não manifestar o dom de línguas e manifestar outro dom, né? E ele vai colocar no verso 14 e 15 de uma maneira diferente. Eu vou ler só o 15. O verso 15 diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, você que acha que você precisa falar em línguas, né? Você precisa manifestar esse dom para você ter certeza que você é salvo. Paulo está falando: você, membro do corpo de Cristo, você é o pé, você não é mão. Você tem o dom, sei lá, de contribuir. Você não é o cara que fala em línguas. Você é o pé e não a mão. Aí você diz: por que eu não falo em línguas? Porque eu não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Não é porque uma pessoa acha que não faz parte do corpo de Cristo porque não tem um dom que ela deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Paulo está falando: não.
Não é assim. Tem pessoas que não vão manifestar as línguas, não vão manifestar. E você pode pegar qualquer um desses dons aí, poxa, mas eu não profetizo. Tudo bem. Se você não profetizar, nem por isso deixa de ser do corpo. Se você não fala em línguas, nem por isso deixa de ser do corpo. Esse é o argumento de Paulo em 1 Coríntios 12. Não é assim. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas que olham para os outros e falam, esse aí não manifesta aquele dom do Espírito Santo, que é o que ele fala ali no verso 21. Diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, nem a própria pessoa pode achar que ela está excluída do corpo de Cristo, nem uma outra pessoa pode olhar para alguém que, porque não tem um dom, vai ser excluído do corpo. Não é assim que funciona. Então, claramente respondendo a essa pergunta, todos devem falar em línguas? Não. A resposta de Paulo é não. Tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e não falam em línguas. Isso aqui é basicamente o que eu queria abordar nesse vídeo. Mas tem uma pergunta que se confunde com essa. Algumas pessoas fazem uma confusão porque leem outros textos que, quando a pessoa foi batizada no Espírito Santo, ela falou em línguas, que é o que acontece em Atos. Todos os casos que fala claramente que alguém foi batizado no Espírito Santo, você tem as línguas envolvidas. Então você fala, então por isso é obrigatório. Esse texto de Paulo já deveria ser o suficiente para a gente saber que não, Paulo está falando aqui. Não, nem todos falam em línguas, né? Aí outros textos que as pessoas usam, esse eu acho mais bizarro ainda, né? É o de 1 Coríntios, tá no mesmo livro, né? 1 Coríntios, no capítulo 14. Parece que a pessoa tem amnésia, não leu o capítulo 12, né? Pulou pro 14 e afirma, com base no capítulo 14, que todos devem falar em línguas. Mas é uma falácia. Pra vocês terem ideia, eu vou tentar reproduzir aqui o que eles dizem, né? Que no capítulo 14 diz que o que fala em língua edifica a si mesmo. E aí, isso tá dito mesmo. Ok, tá lá na Bíblia. Aí eles falam, Deus não quer que todos sejam edificados? Sim, é verdade. Aí eles adicionam o que não tá na Bíblia. Eles falam, então todos falam em línguas, para que todos sejam edificados. Mas isso não tá na Bíblia. Paulo tá falando que, claramente que nem todos falam em línguas, né? Por que essa interpretação é errada? É óbvio que Deus quer que todos sejam edificados, por isso que ele deu dom pro pastor servir o corpo e edificar o corpo. Então, eu sou edificado quando o meu pastor prega para mim. Nem por isso... porque eu falo em línguas eu sou edificado. Então, todos têm que falar? Não. Tem várias formas do corpo de Cristo ser edificado. Então, as pessoas interpretam errado, seja um Atos, seja 1 Coríntios 14. É fácil você corrigir. Volta aqui e lê. Paulo falando, porque eu não tenho esse dom, eu não sou do corpo? Paulo fala, não, nem por isso você deixa de ser do corpo. Então, espero que esteja mais do que respondida essa pergunta. E a do vídeo seguinte então, por que em Atos sempre isso aconteceu? E essa pergunta eu vou responder em um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E me acompanhe nos próximos vídeos também. Um abração. Falou!